Hoje, então, Trump foi a Davos, ao Fórum Econômico Mundial, e foi assim, Bolsonaro no cercadinho, gente. Bolsonaro no cercadinho, foi um show do horror. Então, e assim, e era uma coisa muito louca, porque ele começa, então, né, atacando, né, primeiro que ele esculhambou a Europa, esculhambou, assim. Não, então ele falou que a Europa está se destruindo, e que isso está acontecendo por conta que eles abriram suas fronteiras, e que é muito triste o que ele vê acontecer com a Europa, a sua decadência cultural. Esse é um discurso que a gente vê muito no X, né? Mesmo aqui, eu vejo muitos posts em português feitos por pessoas brasileiras que pegam imagens de pessoas imigrantes em países europeus e fazem esses comentários. Ah lá, decadência. Daqui 6 anos não vai mais existir Europa, os muçulmanos vão tomar conta, aquele show de horror. E o discurso do Trump foi nessa linha, a primeira parte, né? Porque foram dois momentos do discurso dele. Então ele começa a falar isso. E aí também. Deixa eu pegar aqui uns trechos. E ele vai falar, então, da fraqueza dos líderes europeus, né? Que eles precisam ser mais enérgicos, que eles precisam defender os seus países. Então ele foi lá a Davos, em território europeu, para esculhambar os governantes europeus. E aí também falou da Venezuela, claro. Disse que tirou o Maduro de lá, que o Maduro agora já não é mais o problema, que está numa parceria incrível com a Delcy Rodrigues. Isso gera também um constrangimento para a presidenta interina da Venezuela. E ele diz que agora ele está numa parceria com a Venezuela, que vai entrar dinheiro, muito petróleo, né? Ele fala disso também, muito petróleo. E aí, depois que ele esculhamba a Europa, ele começa então a falar do ICE, da atuação do ICE nos Estados Unidos. Então, ele vai pegar algumas cidades que ele está atuando e como elas estavam horrorosas antes, as pessoas não conseguiam ir no restaurante. Então, ele fala de Wisconsin, ele fala de uma cidade vizinha lá, Massachusetts, Washington, né, como esses lugares estavam abandonados, e aí a maneira como ele vai então tratando do Joe Biden, né, o Sleep Joe, e que era assim, foi só loucura, só loucura. Ele como o grande salvador do planeta, o homem mais poderoso, isso é uma coisa que eu acho que eu fiquei olhando e é assim, um lunático. Ele toda hora, e ele fez também a linha passivo-agressivo. Aí, olha, gente, né, ele falando lá, não vou usar a força militar, mas eu quero aqui lembrarmos que eu tenho o exército mais poderoso do mundo, que o nosso país é o mais rico do mundo. Então, ficava na entrelinhas que ninguém daquela sala poderia fazer alguma coisa, não poderia fazer nada com ele. Então, e aí foi. Ele também fez um ataque direto ao primeiro-ministro do Canadá. Quer ver? O Mark Carney, o meu primeiro-ministro Mark Carney, deve ser assim que pronuncia. O primeiro-ministro do Canadá, ontem, em Davos, né, foi para cima do Trump e afirmou que é hora de todos aceitarem que a organização do mundo, como eles conheciam, não existe mais, que acabou e que o Trump foi quem destruiu isso.
E aí foi pra cima do Trump. Aí o Trump hoje falou, olha aqui, amigo, você não está indo pelo caminho legal. Esse caminho que você está escolhendo é um caminho ruim. E você quero te lembrar que essa economia depende de 80% da minha, ou seja, fez ameaça ao Canadá. Voltou a ameaçar o Canadá. É bom lembrar que quando ele assume o poder, ele dizia que o Canadá deveria se tornar um estado dos Estados Unidos, ou seja, ele queria anexar. Então, humilhou os líderes europeus, afirmou que eles não estão indo na direção certa, que eles são fracos, que eles ainda. Ah, isso aqui é um ponto importante. Assim, é importante, gente, mas é surreal. Porque tem uma hora que ele fala: olha, vocês estão indo pelo caminho errado. Agora, o que é o caminho errado que ele está dizendo? Políticas, né, de defesa climática, políticas pró-LGBT, ele fala isso. Vocês precisam abandonar tudo isso. Ou seja, ele quer todo mundo seguindo para a extrema-direita. Então, esse é o caminho errado que ele diz que os europeus estão seguindo e por isso eles estão decadentes. Bom, teve reações, né? Óbvio. O Macron afirmou que a postura do Donald Trump é um sinal de um novo colonialismo. Lembrando também que o Macron foi alvo de uma série de ataques o Trump tirou sarro hoje do Macron. Teve uma hora que ele chegou, não, eu vi ontem o Macron ali com o seu óculos. O que era aquilo? Meu Deus, eu não entendi nada até agora. Mas aí nessa hora todo mundo riu. Riram do Trump tirando sarro do Macron. Então também, o que isso mostra pra gente? As pessoas que estavam naquela sala, enquanto o Trump falava aquele monte de coisa medonha e dizendo que o mundo, que a crise climática é uma farsa, que as LGBTs, pessoas trans, não merecem direitos civis, não devem estar no esporte, nas forças armadas, que a Europa é decadente. Então, quando as pessoas batem palma, dão risada, elas estão concordando também, em parte, com isso. Acho que é isso que precisa ficar claro também. Não tinha santo naquela sala, infelizmente. Mas Trump é o pior de todos. E é como eu brinquei no começo, que é o maluco do pedaço, mas com um exército poderoso nas mãos, com muito dinheiro, com um comércio internacional poderosíssimo. Né? Nós vimos, né, quando ele começou com a política das tarifas, né, o quanto ele mexeu na balança internacional, ainda que os países tenham se reorganizado. Né? Então, é o maluco do pedaço de verdade, não é a versão cômica da televisão, não. É o cara que está disposto a qualquer coisa para manter a sua hegemonia. É aí que ele entrou na questão da Groenlândia, dizendo que não vou usar o exército, viu? Mas olha, nós temos o exército mais forte. Então, esta é a figura. E toda hora, isso eu achei o mais desumano. É desumano, que toda hora ele se referia à Groenlândia como um grande pedaço de gelo. Ele falou, cara, esse pedaço de gelo para mim eu quero esse pedaço de gelo, eu vou tomar conta desse pedaço de gelo, eu quero comprar um grande pedaço de gelo de vocês. Era assim que ele se referia à Groenlândia, que tem um povo que vive lá, tem pessoas que vivem lá, né? Ele está tratando essas pessoas como nada, como se elas nem existissem. Isso é muito grave. Nós sabemos aonde que deu o último governante que quis anexar, anexar e anexar. Nós estamos diante de uma tragédia e, como nós comentamos aqui antes, esse é apenas o primeiro ano do governo Trump.
Bom, vocês lembram que, mas ainda no Fórum Econômico e Social, né, o Macron foi, assim, ao lado do primeiro-ministro do Canadá, foi também a figura política que mais bateu, assim, mais confrontou o Trump, né? E olha, nós estamos falando, assim, de um Macron centro-direita e o do Canadá centro-esquerda com esforço, assim. Progressista, vai. Progressista, mas liberais. É um social-democrata do Canadá. Foram os que mais ali confrontaram essa narrativa do Trump. Mas a fala do Trump, tirando onda, debochando do Macron, explodiu em memes. E eu trouxe alguns que começou ontem a sair, mas hoje, depois da fala do Trump, explodiu. Então nós vamos ver o primeiro agora. O meme do Macron. Uma coisa meio IMCA. Eu acho que até o Macron ficou bem assim nesse estilo, né? Oclão, bigodão, a camisa manga curta, dobrada. Eu gosto de usar camisa assim também. Eu gostei desse estilo do Macron. O que vocês acharam desse Macron IMCA? Sucesso, né? Eu acho que ele ia fazer sucesso. Curti, gostei desse Macron. Melhor que o Macron almofadinha. Aí tivemos esse Macron aí, uma coisa meio Dancing Days, né? Uma coisa meio disco. Macron disco. Ah, ficou melhor também, né? Uma coisa mais solta também. Mais colorida. Mas eu acho que o Macron ele tem jeito de gente que ferve. Vocês lembram das Olimpíadas, quando teve o baile lá? Foi a maior polêmica e ele pirou lá também. Gostei do Macron Disco Music também, achei interessante. Temos agora... Agora é um vídeo, gente, que fizeram... Por que o Macron tava de óculos? Emmanuel doesn't look very well. Please, Brigitte, tell us what happened. First hit him like this. Boom, boom, pew. Põe mais uma vez, Caia, por favor. Vamos ver de novo. Emmanuel doesn't look very well. Please, Brigitte, tell us what happened. First hit him like this. Boom, boom, pew. Gente, assim, eu quero comentar. Eu tenho recebido cada IA, assim, a qualidade. Hoje um amigo meu mandou, só um parênteses aqui, da música de Caetano Veloso sobre São Paulo. Gente, assim, aí fizeram um clipe de IA com essa música do Caetano, impressionante. E eu até mandei pra Sinara, porque ontem ela falou brincando comigo, nossa, eu acho que a Brigitte deu um soco no Macron, por isso que ele tá de óculos. Aí fizeram esse meme de IA. Aí eu brinquei com a Sinara. Nossa, achei grampeada essa conversa. E aí fizeram mais uma versão do Macron Terminator. Então essa é a versão dele com o raio dele destruidor. E essa é a clássica versão, né? Quando ele pega fogo, derrete. Então fizeram mais duas versões do Macron Terminator. E aí também pegaram e fizeram duas versões do discurso do Macron. Vamos ver a primeira. So, as we move forward, it's imperative that we consider. É o inspetor bugiganga, né, gente? A galera muito criativa. E fizeram também a versão queer do discurso do Macron. Vamos ver. Where is the fat Donald? He doesn't scare me, lick my ass. Muito bom. Põe mais uma vez, Caiana, por favor. Where is the fat Donald? He doesn't scare me, lick my ass. Onde está o gordo Donald Trump?
Fat Donald, né? Ele adora comer lanches, né? McDonald's, enfim. Vocês gostaram dos memes? Eu adorei, eu achei muito bom os memes com o Macron.